Boa noite a todos. Essa passagem, essa carta, que foi falada por Paulo aos Coríntios em 2.2, ela vai um pouquinho mais além, porque ela fala assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Em outras palavras, Paulo está explicando aos coríntios que os cristãos não receberam a mentalidade ou o valor do mundo, mas sim o Espírito de Deus. E essa lição ela ganha um significado muito grande quando nós refletimos sobre o nosso papel aqui nesse planeta, e a nossa responsabilidade enquanto seres, ora encarnados, que estamos aqui. Então ele vem o quê? Ele vem nos chamar, ele vem nos convidar para cooperar. E o que será que é essa cooperação que ele vem solicitar de nós? Nós todos sabemos o que é cooperar, E cooperar na obra de Deus é mais rico ainda, porque você, quando está ciente e consciente do seu papel, do desenvolvimento do seu lado espiritual, da importância do seu desenvolvimento moral para a sua evolução, para o seu progresso, e consequentemente, quando você estende a mão àqueles irmãos que vêm de encontro a você, solicitando a sua ajuda, a sua palavra, a sua lucidez no momento em que eles se encontram no estado de fraqueza, isso é muito importante. E é mais importante quando ele vem nos lembrar que existe o trabalho de Deus em nós e fora de nós. E o que será que seria esse trabalho dentro de mim e fora de mim? Porque todos nós executamos as nossas tarefas diárias, para nos mantermos, para manter nossas famílias e assim por diante. E o trabalho que ele fala dentro de nós, cada um de nós traz dentro de si as leis divinas. Sabe o conhecimento e os valores dessa lei divina que tem para cada um de nós e para os outros. Então, quando nós temos a ciência e a conscientização desse dever, desse papel de cada um de nós, enquanto cristão, nessa jornada evolutiva, em que Deus nos deu essa nova oportunidade de estarmos aqui encarnados, é preciso que a gente abra o nosso coração através das nossas ações. E é esse trabalho interior, é a solidariedade, é o amor, é a caridade, é a paciência, é a tolerância. É isso que vai fazendo com que nós vamos cada dia mais, quando praticamos essas ações, nós vamos o quê? Nós vamos crescendo moralmente, nós vamos tirando aquelas vendas que ainda persistem em tapar os nossos olhos, vamos tirando a cera do nosso ouvido, que ainda insiste, que nós não ouvimos a palavra daquele que chega até nós, implorando a nossa orientação, a nossa ajuda e assim por diante. Então, se recebemos o Espírito de Deus para conhecer as dádivas que nos foram concedidas gratuitamente, a pergunta, como cooperas, nos leva a refletir sobre o que fazemos com esse conhecimento e com essas ferramentas. Não basta apenas conhecer a existência dessas dádivas. É preciso agir em conformidade com elas. E aí, como é que nós estamos agindo com as nossas dádivas? Com a nossa inteligência a serviço do próximo? Com o nosso carinho, com o nosso amor, com a nossa caridade? O que de fato nós estamos fazendo
em benefício próprio, nos fortalecendo, para que possamos fortalecer o outro quando ele vier até mim pedir a sua ajuda, pedir a minha ajuda, a nossa ajuda. Como é que nós estamos cooperando nesse caminho, nessa linha que Jesus vem nos despertar, que Paulo fala conosco aqui, e Emmanuel vem carinhosamente fortalecer mais ainda esta fala de Paulo. Como cooperas? O que você tem cooperado nessa estrada evolutiva dos seus irmãos que comungam com vocês ou conosco? Então, assim, a correria do dia a dia, a busca incessante pelos bens materiais, pelo prazer, às vezes esquecendo de nós mesmos, querendo resolver tantos problemas do outro, nós esquecemos de nós mesmos. E esse despertamento, essas perguntas, ou essa pergunta em si, ela é de fundamental importância nós nos perguntarmos: puxa, eu acordo e tenho esse sol maravilhoso, tenho o dom da vida que Deus me deu, tenho meu trabalho, tenho os desafios que virão neste dia, tenho força, tenho ânimo, tenho coragem. Como que eu estou cooperando nesta linhagem que Deus traçou para mim, que eu tracei para mim? Como que eu estou cooperando? De que forma eu estou cooperando? Se ainda não estou, como fazer essa cooperação? Como doar ao próximo a minha cooperação? Porque quando nós fazemos essas perguntas para nós, nós despertamos em nós coisas que estão nas prateleiras das nossas mentes, lá no fundo, que vão nos despertar para que nós possamos fazer as ações que ora aprendemos na filosofia, nas letras do Evangelho. Então, estudar a doutrina espírita, entender a mensagem dos apóstolos, entender a mensagem de Kardec, entender a mensagem de Jesus, é muito importante, é fundamental. Mas mais fundamental e mais importante do que tudo isso é a caridade, é o amor colocado em prática nas nossas ações diárias. Quantos desafios tivemos já em nossas vidas, até o presente momento, e quantos colaboradores ou cooperadores, conhecidos ou desconhecidos de nós mesmos, que vêm ao nosso encontro, nos abraçar e doar para nós aquilo que nós necessitávamos naquele momento pelo qual nós estávamos passando. E por outro lado, quantas vezes fomos o mensageiro cooperador de tantos irmãos que bateram na porta do nosso coração, solicitando apoio, rogando perdão, rogando amor, rogando a caridade. Então, essa fala vem despertar em nós, vem relembrar em nós qual o papel de cada um de nós neste momento, nessa existência, enquanto colaboradores de Deus. Quando a gente fala de Deus, a gente fala o colaborador da comunidade de um modo geral, porque Deus é o Pai, é o Criador de tudo. Jesus, co-criador, e nós também co-criadores, porque trazemos dentro de nós essa luz imensa que Jesus colocou em nossas consciências, né? Então vamos lá. Essa cooperação, ela é muito importante quando ele nos fala assim: as dádivas intelectuais que possuímos devem ser colocadas a serviço do bem, para instruir, consolar e auxiliar o próximo. O conhecimento das leis divinas, que nos é facilitado pelo Espírito de Deus, nos impulsiona a compartilhar a luz. A maior de todas as dádivas é a capacidade de amar. Cooperar nesse sentido
significa colocar em prática a caridade em suas diversas formas, a ajuda material, o consolo moral, a educação e o bem ao próximo, divulgando as palavras de Deus e do Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, nós já fazemos algumas coisas, cooperamos de alguma maneira, mas nós possamos fazer mais ainda do que nós somos capazes de fazer. Então, assim, comer o arroz com feijão é gostoso, mas se tiver uma carninha, uma verdura, um temperinho que agrega valor àquela comida ali, é ótimo. Da mesma forma, é essa cooperação. Porque o que fazemos além de cooperar, aquele simplesinho, aquela mensagem que a gente leva, a cesta básica que a gente doa, né? O que eu posso estar fazendo além de doar a cesta básica? Com certeza, outras coisas nós poderemos fazer. Porque eu sempre falo isso, que quem constrói o mundo, né, somos nós. E construímos com a ajuda de Deus, da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, que estão conosco constantemente, sem cobrar nada de cada um de nós. Se carregamos as leis divinas no nosso interior, sabedor somos da nossa responsabilidade e do nosso papel aqui nesse planeta. Buscamos a felicidade e ficamos alegres e mais felizes quando doamos de nós para o outro, quando recebemos do outro para nós, quando nós podemos cooperar de alguma forma, mais profunda ou não, no processo evolutivo da comunidade da qual eu convivo, dos irmãos do qual eu convivo no meu trabalho, na casa espírita, no meio social do qual eu convivo, no meu ambiente doméstico. Às vezes cooperamos muito fora e esquecemos de cooperar muito no nosso ambiente doméstico, que é o nosso grande desafio. E aí, continuando, desenvolvendo mediunidade com responsabilidade. Para muitos, a mediunidade é um canal especial de comunicação com o plano espiritual, uma forma de receber e transmitir as mensagens do Espírito de Deus. Cooperar, nesse caso, implica em estudar, educar-se e trabalhar com seriedade e desinteresse, buscando sempre o bem do próximo e a divulgação da verdade. Então, essa fala, esse pedacinho aqui, eu até escrevi diretamente para os médiuns que trabalham nas reuniões mediúnicas. Você sabe que nas reuniões mediúnicas, irmãos nossos que estão numa faixa de dificuldade, passando por um processo de dor, de sofrimento do outro lado, né, o amor de Deus e de Jesus, em muitos momentos, permitem que eles venham nessa reunião para receber uma fala, um atendimento fraterno, explicando a sua condição do momento do qual ele está vivendo. E essa é uma coisa maravilhosa de se ver, quem já assistiu, quem já participou, quem já ouviu comentários, quem já leu sobre isso aí, porque o amor de Deus é infalível. Ele fala que nenhuma de sua ovelha perderá. E realmente, o amor dele é muito grande. E aí vem Jesus complementar mais proximamente de nós esse amor que Deus doou a nós. E aí vem os nossos mentores, vem os nossos amigos espirituais, e vem outros irmãos encarnados que, como nós, que nos dão exemplo de motivação e de prática diária da sua dedicação e do seu amor na sua jornada. Não precisamos aqui falar quem são, porque cada um de nós tem conhecimento pela mídia, enfim, daquelas pessoas que doam de si para o próximo. E ainda, trabalhando na seara do bem, seja em atividades espíritas organizadas,
ou em ações cotidianas, cooperar significa dedicar nosso tempo, energia e recursos para construir um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. É a manifestação prática da nossa sintonia com o Espírito de Deus. Quanto tempo eu tenho tirado para dedicar àquele próximo que precisa de mim? Quanto tempo eu tenho tirado para visitar aquele amigo meu de infância, ou de escola, ou de juventude, de adolescência, que está na cama nesse momento? Quantas vezes, ou quanto tempo eu me dedico às coisas de Deus, para me fortalecer, para educar o meu espírito, para que no momento da dor e do sofrimento eu tenha força e lucidez para caminhar tendo a fé e a certeza que Deus está comigo, porque eu estou com Ele. Então, essas perguntas que às vezes nós falamos, são muito importantes nós permitir que elas desabrocham nos momentos não só de dor, de sofrimento, mas em todos os momentos de nossa jornada. Porque, às vezes, é só quando nós caímos na dor ou no sofrimento que nós vamos lembrar de fulano, de ciclano, disso, daquilo, por que comigo, por que assim, oh meu Deus, tenha pena de mim. Então, é preciso a gente sair desse casulo que a gente às vezes se encontra e cooperar de fato, né, com amor, com dedicação, com carinho, com respeito a todos aqueles irmãos que às vezes nós vemos, cumprimentamos, um oi, um olá, passamos desapercebidamente, mas no fundo eles passam por um processo de dor que nós jamais imaginamos. E às vezes uma fala um pouquinho mais além do olá, ou do oi, ou do bom dia, pode fazer com que essa pessoa volte a sorrir, volte a se questionar, volte a buscar com mais fé e lucidez a luz que clareia os nossos caminhos, a luz que clareia cada um de nós nessa jornada pela qual nós estamos passando. Então, cooperar não é somente através das palavras. Muitas formas de cooperação todos nós temos, no trabalho espiritual e no trabalho material do qual nós fazemos na comunidade da qual nós vivemos. E é esse despertar que ele vem falar para nós, porque muitas coisas, ele fala claro aqui, né, nos perguntando se nós estamos cooperando como antigamente, pela falta de lucidez que nós tínhamos, pela ignorância que nós tínhamos, ou temos ainda, ou se estamos já do lado de Deus, cooperando com a luz, cooperando com a lucidez. Porque quando temos lucidez, essa lucidez vai nos transformando, vai nos permitindo pensar com maior clareza, agir com maior ânimo e com maior coragem. Porque é quando eu falo para mim mesmo, eu posso, eu quero, eu preciso e eu vou fazer. Porque isso me traz paz, porque isso me traz alegria, porque isso me traz prazer. E quem de nós nunca sentiu alegria ou prazer quando está doando algo de si, sem esperar nenhuma recompensa? Quantas vezes sentimos felizes e alegres quando recebemos de outrem, principalmente aquele que nós jamais imaginávamos, que veio em nossa direção nos abraçar, que veio nos apoiar, que veio ser solidário conosco em momentos de dificuldades das nossas vidas. Então, cooperar, que ele vem nos chamar a atenção, é a essência do amor, é a essência da caridade, é a essência do respeito, é a essência da luz que brilha na estrada da qual nós estamos caminhando. Paulo nos diz ainda
que recebemos o Espírito de Deus para conhecer o que nos foi dado. Esse conhecimento nos traz a responsabilidade de agir conforme com a vontade divina, utilizando nossas faculdades e oportunidades para o bem. A cooperação, portanto, é a resposta natural e amorosa a essa generosidade divina. Em suma, a passagem de Coríntios 2,2, quando confrontada com a lição Como Cooperas, nos convida a uma profunda autoanálise sobre a nossa participação na obra do bem. Não basta receber as dádivas de Deus, é essencial que as cultivemos, que as desenvolvamos e as coloquemos a serviço do próximo em sintonia com o Espírito que provém de Deus. A forma como cooperamos é o reflexo do nosso entendimento e da nossa gratidão pelas bênçãos recebidas. E como é que nós estamos agradecendo a Deus e ao meu próximo, a Jesus, as dádivas recebidas diuturnamente? Quantos anos nós recebemos dádivas de Deus, de Jesus e dos nossos próximos? E como nós estamos cooperando e como nós estamos colocando as nossas dádivas a serviço do mundo do qual nós estamos vivendo, a serviço da comunidade da qual eu estou participando, da minha cidade, no meio social do qual eu convivo. Como que eu estou colocando em prática esse cooperar que Ele vem despertar em cada um de nós? Nascemos simples e ignorantes, sujeitos à perfeição. Muitos de nós ainda se encontram na escuridão, em meia luz, e outros encontram uma luz maior, porque tiveram o desprendimento e a vontade de enxergar a sua estrada e a estrada do outro com os olhos diferenciados, com os olhos do amor, da caridade, da certeza e da fé, que dias melhores virão. Então, que nós possamos, ao sair daqui, ou nos momentos nossos de reflexões, pensar de fato o que eu estou fazendo, o que eu estou doando, ou como estou cooperando na lide divina. Em qualquer lugar aonde eu estiver, vai ter um momento que eu serei um apóstolo do Cristo, atendendo a solicitação de Deus, junto àquele irmão que bate na porta do meu coração, que bate na porta do meu sentimento, que bate na porta da minha emoção e que bate na porta da minha razão. Então, que nós possamos olhar os outros que estão à nossa volta, não com um olhar diferenciado, mas com o olhar de Deus, com o olhar de amor, com o olhar de bondade, sabendo, entendendo e compreendendo que cada um de nós está num nível de evolução. E para avançarmos cada vez mais essa busca incessante da alegria, do prazer, da felicidade, do amor, da bondade, da caridade, é preciso adentrar dentro do nosso íntimo, é preciso entrar dentro de nós sem medo, e ter a certeza que coisas maravilhosas vão sair de nós, através dos nossos atos e de nossas ações, em benefício de todos que vêm nos procurar ou que passam por momentos de muitas dificuldades. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que nos dê muita lucidez diante dos próximos dias, anos que virão pela frente. Muito obrigado e boa noite.